Olá, boa noite. Eu queria agradecer o convite para a palestra e já começando a falar um pouquinho sobre computação e meio ambiente, as pesquisas desenvolvidas na Amazônia. Passando aqui. Eu sou diretora do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. Então, só para contextualizar um pouco, o Instituto de Computação é um instituto onde nós temos 2 cursos de graduação, o de Ciência da Computação e o de Engenharia de Software, e um programa de pós-graduação que tem mestrado e doutorado em informática. Eu estou gerenciando aqui as janelas. Então, eu vou falar um pouquinho de projetos que a gente desenvolve na área de otimização, visão computacional, aprendizagem de máquina, inteligência artificial. A ideia não é que a gente se aprofunde em nenhum desses projetos, é mais para dar um overview mesmo do que o Instituto de Computação está fazendo na área de pesquisa em computação com meio trópicos aéreas da floresta amazônica. E o que são os elementos antrópicos? Eles referem-se à identificação de objetos estranhos ao padrão normal. Então, nós podemos ver aqui que nós temos um fragmento de floresta e nós temos um objeto estranho aqui ao padrão normal. Então, através de processamento digital de imagens e de aprendizagem de máquina, é possível detectar esses elementos e essas imagens elas são obtidas por veículos aéreos e a aplicação é numa região da floresta amazônica. Com base nesses elementos antrópicos, é possível que se encontrem em imagens aéreas de regiões silvestres, é possível reconhecer fragmentos que já possam ter sido degradados e que possivelmente pode ser mais difícil de detectar por olho humano. Então, é usada visão computacional para essas detecções. A segunda parte é a detecção, o segundo projeto que eu vou falar é de detecção automática de áreas desmatadas da região amazônica. É muito parecido com o anterior, mas utiliza técnica bem diferente. A segmentação é feita uma segmentação da imagem e é extraída propriedades de cor e de textura. Então, aqui eu trago as imagens de novo. Essa aqui, mais à esquerda, é a imagem original do satélite. Essas cores, elas são falsas, são geradas, né? E aí é feita a segmentação. E aí, com essa segmentação, é possível separar aqui em rosa as áreas que estão desmatadas das áreas que não estão desmatadas. E aí você vai alimentando o modelo e o modelo aprende o que é uma área com desmatamento e o que é uma área sem desmatamento. Algumas imagens é mais fácil de você detectar, outras imagens é mais difícil. Imagina que eu tenha milhares de imagens, esse trabalho torna-se muito difícil de ser feito manualmente. Então, você tem técnicas computacionais onde você consegue detectar automaticamente essas imagens de desmatamentos. Outro trabalho interessante, é importante dizer, esse trabalho, o primeiro trabalho que eu falei, ele é realizado pela professora Holanda, no ICOMP, esse segundo pelo professor João Cavalcante, no ICOMP também. Esse terceiro é um trabalho que também é realizado pela professora Holanda, que é a detecção de embarcações em movimentos em vídeos nos rios amazônicos. Então, a gente tem aqui uma foto, um vídeo, na verdade, né, de uma movimentação de um barco. E aí, essa detecção é a partir de movimento em imagens, e aí se faz uma classificação.
Essa fiscalização de áreas fluviais na Amazônia, ela é de grande importância, né? Na Amazônia, os nossos rios são as nossas rodovias, mas é uma área muito extensa. Então, se você tiver um procedimento automático, onde você consiga analisar esses vídeos e fazer essa identificação, e nas áreas de preservação, de proteção ambiental, você conseguir identificar quais são os barcos, ou que tipo de embarcação que está circulando, ou que está navegando, melhor dizendo, é possível detectar, por exemplo, ações de contrabando, tráfico, transporte legal de pessoas, de madeiras nobres, entre outras questões ilegais. Claro que é preciso também diferenciar o que é legal do que é o ilegal. Essa imagem pode ser capturada por câmeras instaladas em drones ou em dirigíveis, e ela pode ser uma importante ferramenta de fiscalização de reservas de proteção ambiental. O próximo projeto é classificação de animais em imagens e armadilhas fotográficas. Então, você tem aqui as armadilhas fotográficas colocadas ao longo da floresta, da área de preservação ambiental, e ela fica gerando fotos para monitorar a vida nesses ambientes. E aí, qual é o objetivo desse projeto? É classificar animais em imagens em pontos de capturas diferentes, de acordo com o protocolo utilizado pelo projeto de armadilhas, por esse projeto de armadilhas fotográficas. Ele é um método bastante popular, porque ele é um método de baixo custo, esse método de monitoramento fotográfico, é de rápida instalação e fácil manutenção. No entanto, quando eu tenho um incremento do número de pontos e então um aumento do número das imagens, fica mais difícil de fazer as análises de forma manual. Então, de novo, são usados métodos computacionais, utilizando visão computacional, e nesse caso aplica redes neurais profundas para a classificação automática dessas imagens. O próximo projeto, ele é de classificação de plantas alimentícias não convencionais, as PANC. As PANC agora estão em moda, né? Aqui a gente traz algumas espécies das PANCs, e elas são importantes porque elas complementam, né, a alimentação da população. Elas têm um potencial que está relacionado à economia botânica, à gastronomia e, como eu falei, à segurança alimentar, uma vez que ela pode enriquecer a dieta. Então, plantas, porque não convencionais, né? Porque não eram plantas que eram pensadas para usar para alimentação humana. Agora, também é difícil de você dizer qual é a planta que pode ser usada para alimentação humana e qual que não pode ser usada. Então, a ideia desse projeto é justamente identificar automaticamente qual é PANC, né? Qual pode ser usada para alimentação humana, e aí você consegue, a partir de uma foto, dizer se aquilo é uma planta que pode ser usada, que é uma planta alimentícia ou não. Eu estou correndo aqui bastante por conta do tempo. Outro projeto é a otimização da estimativa de carbono na floresta amazônica. O que se faz? Através do diâmetro das árvores, é possível estimar a captura de carbono de uma árvore. E aí foi desenvolvido um aplicativo. E o que faz esse aplicativo? Esse aplicativo, ele, através de uma foto, essa aqui é a forma convencional de se medir o diâmetro da árvore. Pode ver que, dependendo do tipo da árvore, quando elas têm a base mais dilatada, pode ser uma tarefa um pouquinho mais difícil. E aí você tem o aplicativo, aqui é a interface do aplicativo, onde você tira a foto do tronco da árvore
E aí você coloca qual é a distância que você está da árvore e o aplicativo vai te dar os dados de diâmetro, de biomassa da árvore. Então, isso você também consegue, do ponto de vista da conservação, saber dimensionar a captura de carbono. Aqui são 4 projetos que são ligados um pouco mais também com aprendizagem de máquina, mais inteligência artificial e também essa parte mais divertida aí dos drones, dos dirigíveis. Aqui são fotos de Mamirauá, do lago de Mamirauá, e elas mostram bem a diferença quando o rio está cheio e quando o rio está seco, a grande diferença que existe nessas 2 estações amazônicas. E esse projeto Providence, a ideia é projetar, implementar e testar um sistema para auxiliar a medição remota da biodiversidade na floresta amazônica. Então, pretende-se fazer o monitoramento de ar e água, um inventário florestal, rastreamento da vida selvagem, prevenção à biopirataria e ao tráfico e o fornecimento, né, o provimento de acesso à internet. Existem muitos desafios, aqui eu trago alguns. Esse projeto é coordenado pelo professor Reginaldo, do ICOMP, com a participação também do professor Juan, do professor Barreto. Então, alguns dos desafios: a propagação do rádio, deslocamento, calor, a umidade. E aqui eu trago uma frase do professor Alberto Elfes, que infelizmente nós o perdemos agora semana passada. A frase dele é: se um equipamento funciona na Amazônia, ele vai funcionar em qualquer lugar do universo. Então, dadas as condições inóspitas que nós temos na Amazônia, inóspitas para equipamentos, então é mais difícil transpor os desafios de fazer equipamentos funcionarem na Amazônia. Então, aqui nós temos uma foto aérea, que essa foto é do Google Earth, onde nós temos aqui o flutuante, a base de Mamirauá, e o lago de Mamirauá mais adiante. A ideia é colocar sensores aqui nesse lago de Mamirauá, sensores que vão capturar imagens, que vão capturar áudio, e assim você conseguir ter mais informações a respeito da biodiversidade da reserva de Mamirauá. Aqui a gente traz um pouco a diferença que eu mostrei lá no início, de quando o rio está cheio, de quando o rio está seco. A gente tem uma diferença de até 10 metros, e isso quer dizer o quê? Que você tem que mudar os sensores dependendo da época do ano. Então, quando o rio está seco, você tem que colocar os sensores mais abaixo. Quando o rio está cheio, você tem que levantar os sensores para não perder os sensores, para que eles também possam cumprir os papéis. Então, esse projeto ele é um conjunto de atividades, um conjunto de ações que vai da coleta de dados ao processamento, à transmissão, sempre visando o monitoramento da biodiversidade. Então, aqui um pouquinho mais do detalhamento de como é o projeto. O projeto tem a parte da energia, da colheita da energia, e sensoriamento, análise e comunicação. Então, as energias são usadas baterias de lítio de longa duração, com painéis solares para recarregamento. E aí nós temos a parte de sensoriamento, que é uma aquisição remota dos dados, imagem de câmera, sem filtro, IR, áudio com microfone de largo espectro. E aí nós temos também toda a parte de hardware e software que é utilizada nesse sensoriamento. A partir do momento que você coleta os dados, esses dados eles são analisados, e aí de novo, aprendizagem de máquina, um modelo de aprendizagem profunda, e ele está sendo treinado para 12 espécies. Então, aqui a gente tem a parte de análise de dados, e a gente tem a comunicação também. Então, é como eu comunico, como que eu envio esses meus dados para análise. Esse monitoramento, ele é feito continuamente, né, 24
horas por dia, 7 dias por semana. Aqui nós temos fotos dos professores que estavam... Está aqui o Juan, o professor Reginaldo aqui, a equipe que vai lá em Mamirauá e trabalha nesse projeto. Esse projeto ele é uma parceria também com o Brasil, Austrália e Espanha. Alguns problemas graves que ainda não estão resolvidos, né? Esse aqui é o dado que o professor Reginaldo trouxe. Os cupins, eles gostam de silicone e borracha não dura. Então, os cupins gostam de atacar os dispositivos que são colocados na floresta. O plástico resseca. Se é usado material de metal, nós criamos uma gaiola de Faraday, então nós não conseguimos fazer a comunicação. E aí, busca-se uma solução provisória, que é de combinar um pouquinho todos esses materiais. E na comunicação também, um dos grandes desafios é enviar dados com baixo consumo de energia, porque como os aparelhos estão todos remotamente, a ideia é que se tenha um baixo consumo de energia. Um outro projeto também desse mesmo grupo, e também está ligado ao sensoriamento e ao monitoramento da biodiversidade, é o projeto de você ter um aerostato remoto para telecomunicações e sensoriamento. Então, é melhor eu mostrar aqui a foto. A ideia é que você tenha esse balão, ele fica estático e ele consegue fazer transmissão e recepção de dados, dependendo de como ele estiver configurado. Aqui, de novo, o professor Reginaldo manipulando aí o balão. E aqui umas imagens que foram geradas. E, por fim, eu acho, nós temos o drone, que é um outro projeto, que é um dirigível robótico. Aqui tem uns vídeos, inclusive, de decolagem e de pouso. Eu não vou mostrar para vocês, que o tempo não vai dar, e pode ser que a gente tenha, inclusive, uma demora para que ele seja carregado. Mas esse dirigível, ele tem um baixo custo de operação e ele tem um alto payload. Eu consigo trabalhar com volume de dados maior quando eu uso um dirigível. E aí eu tenho também os mini-vans, que aí já são os popularmente conhecidos também como drones. E o drone ele já carrega poucos dados, tem uma baixa autonomia, então eu consigo usar ele pouco tempo. Eu posso usá-lo como uma mula de dados, para ele levar o dado de um canto para o outro, para ele coletar um dado de algum outro dispositivo. E ele também faz parte desse conjunto de soluções. E a ideia é o quê? Antecipar eventos, identificar ameaças e zonas críticas e decidir ações de mitigação ou de contenção. Então, é um conjunto de equipamentos, de hardware, de software, de soluções computacionais para que possam ser usadas com esses objetivos. Aqui é um pouquinho da nossa infra, que tem lá no laboratório do ICOMP, que é coordenado pelo professor Reginaldo. Esses brinquedinhos aí que a gente sempre gosta de mostrar para as nossas visitas. Aqui um pouquinho mais de equipamentos. A gente tem simuladores de voos também, para que o pessoal também aprenda a pilotar os vantes antes de eles irem para campo. Aqui é um conjunto de parcerias que nós temos na área acadêmica, principalmente nesses projetos todos que eu falei. Então, é importante a gente colocar os nossos parceiros. Acho que está faltando o INPA aqui, que eu também falei um projeto que é de parceria com o INPA, então me desculpa o INPA, está faltando a gente colocar o INPA aqui. E, por fim, um pouquinho da realidade dos nossos pesquisadores que vão para o meio da Amazônia coletar dados, fornecer soluções. Aqui, de novo, o professor Reginaldo, esse é o professor Barreto. Então, eles vão para campo mesmo para testar as soluções. Aí aqui está bem claro que não foram férias. Então, eu acho que eu estou dentro do meu tempo, então eu queria agradecer a atenção.
Já, tempo encerrado. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo convite, e eu espero que a Campus Party seja um sucesso. Obrigada.